Alguém já te fez a seguinte pergunta: e aí, como é que tá o bebê? E você responde: tá bem, ele já tá rolando? Tá rolando sim. E sentar, ele já tá sentando sozinho? E você começa a se preocupar: nossa, de fato, o filho, o neto da minha vizinha, que tem a mesma idade que o meu bebê, já tá sentando sozinho e o meu filho ainda não. Será que ele tá bem? Será que ele tá saudável? O fato da gente focar nos marcos de desenvolvimento ou nos saltos de desenvolvimento, que é quando o bebê começa a adquirir novas habilidades, como sentar, rolar, dar tchauzinho, é que a gente acaba tomando isso como um parâmetro para dizer que o nosso bebê está bem, está saudável, que ele está se desenvolvendo conforme o esperado. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma outra forma de enxergar os marcos, de enxergar os saltos, uma forma mais leve, mais saudável e quando que de fato você deve se preocupar com eles. Olá, mamães e papais, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Sky. Eu quero te perguntar se você já sentiu aquela ansiedade pela próxima fase que seu bebê vai estar entrando, pela nova habilidade que ele vai estar conseguindo fazer, seja o seu pequenininho que está começando a rolar, ou se você tem um bebezinho maior que já está sentando, está começando a engatear, enfim. Quando a gente ouve o termo marcos de desenvolvimento ou saltos de desenvolvimento, a gente pensa logo nas habilidades físicas, que são as habilidades motoras, certo? Que é quando o bebezinho começa a rolar, começa a sentar, começa a engatear. Só que, gente, existe uma série de outras habilidades que as crianças estão desenvolvendo ao mesmo tempo, como, por exemplo, as habilidades sensoriais, que é quando o bebê começa a trabalhar, começa a aprender a usar melhor a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. É quando o seu pequenininho que ainda não está aí ensaiando rolar, ele já consegue pegar um brinquedo, já consegue observar bem os padrões de cores, de formatos, consegue observar o peso, o cheiro, ele leva o brinquedo à boca, ele joga o brinquedo no chão e escuta que ele fez um barulho. Então fica tranquilo porque às vezes essas outras habilidades passam despercebido, mas são habilidades muito importantes. Por exemplo, as habilidades de comunicação, que é como o bebê se expressa as suas necessidades e os seus sentimentos. Por exemplo, tem um pequenininho que quando ele tá cansado, ele começa a resmungar. Tem mãe que fala, Sky, começa a resmungar e faz aquele barulho, né, que ele não tá chorando porque tá irritado, porque tá com fome, porque tá com dor. Ele tá expressando realmente que ele tá com tédio ou que ele tá querendo sair do berço, por exemplo, quando ele acorda muito cedo pela manhã. Outra habilidade também interessante são as habilidades sociais, tá, gente? É quando é a forma como o bebê interage com outras pessoas. Por exemplo, algumas mães falam, Sky, a gente tava com visita hoje, eu tava comemorando o aniversário do bebê, algum mês aniversário. E quando eu levei ele pro quarto para fazer a soneca, ele não conseguiu dormir, porque ele ficou ali vidrado na festa, nas pessoas. Ele foi, brincou, interagiu no braço de vários tios e tias. Então é aquele bebê que realmente adora ali socializar, é como se ele estivesse conversando, apesar dele não estar falando ainda. Outras habilidades seriam as habilidades cognitivas, tá, gente? Que é a forma como o bebê pensa e resolve problemas simples. É aquele bebê que ele se interessa muito por aquele brinquedo, seja um brinquedo de encaixar, seja um brinquedo de montar algum tipo de quebra-cabeça mais simples, tá? Então, sempre que você ouvir esse termo marco de desenvolvimento ou salto de desenvolvimento, lembra que não significa que o bebê deve conseguir desenvolver uma habilidade específica numa idade X. Por exemplo, é muito comum os bebês começarem a andar quando eles completam 1 ano de idade. Então, no aniversário de 1 ano, você já fica ali naquela expectativa. Mas é muito importante que você perceba que os marcos acontecem em faixas etárias, não em uma idade específica. E essas faixas etárias, elas acabam tendo variações muito amplas. Por exemplo, esse exemplo que eu acabei de falar do bebê começar a andar quando ele completa 1 ano, aos 12 meses, varia muito. Porque a faixa etária esperada para que o bebê comece a andar é entre os 9 e 1 ano e meio. Então, é uma diferença aí de 9 meses. Ou seja, alguns bebês vão começar a andar de fato de forma independente, sem precisar estar apoiando em nada, sem precisar estar apoiando na parede aos 9 meses. E outros bebês vão começar a andar de fato quando eles completam 1 ano, que foi o caso da minha filha. A minha mais velha começou a andar no mês que ela completou 1 ano e outros bebês vão estar andando ali devagarzinho,
vão ser mais cuidadosos e vão andar de forma independente, de fato, com 1 ano e 6 meses, tá, gente? Então não importa se seu bebezinho começou a andar aos 9, começou a andar aos 11, começou a andar no aniversário de 1 ano ou um pouquinho depois, de fato, todos eles estão se desenvolvendo de forma saudável porque eles começaram a andar dentro daquela faixa etária esperada. E o que influencia os marcos? Por que um bebê começa a desenvolver uma habilidade muito antes e outros bebês começam a desenvolver a mesma habilidade depois? Gente, o que influencia os marcos são fatores biológicos ou fatores ambientais. Esses seriam os principais. Por exemplo, o que influencia muito no desenvolvimento é o temperamento do bebê. Se você tem um bebezinho mais agitadinho, que seria um bebezinho enérgico, é aquele bebê, né, que parece que é ligado a um 220, aquele bebê que todo mundo percebe que ele não quer perder nada, aquele bebê que às vezes faz sonecas curtas, porque qualquer distração que exista no ambiente, no quarto, já faz com que ele, né, desvie aquele foco ali que ele tá dormindo. Se você tem um bebezinho que é mais calmo, um bebezinho que é sensível, por exemplo, aquele bebezinho que é muito mais cuidadoso, quando ele começa a andar, pode ser que ele não seja tão destemido quanto o bebezinho enérgico. Então ele vai começar a andar com mais cautela, talvez ele comece a andar um pouco depois, mas isso não significa que o bebezinho enérgico ele é mais inteligente e mais desenvolvido que o bebê sensível. Não significa isso, porque o bebê sensível ele pode estar desenvolvendo as outras habilidades que a gente já viu, as habilidades de observar, as habilidades de comunicação, enquanto que o bebezinho enérgico ele está ali só focado na desenvoltura do próprio corpo, no que ele está conseguindo explorar e não está observando outros fatores que são importantes também para o desenvolvimento e para a personalidade do bebê. E os outros fatores, gente, que influenciam nos marcos são os fatores ambientais, que seria o ambiente que o bebê é exposto, o espaço que ele tem para se locomover. Então, se você brinca muito com seu filho na sua casa, se você leva ele num parque, numa praça, se o bebê brinca ali, por exemplo, no quintal de alguém, de uma avó, de uma tia, os brinquedos que você expõe ao seu filho, tá? Não precisa ser nenhum brinquedo super caro. Às vezes o bebê ele se interessa até pelos utensílios da cozinha, porque o que ele vê a mamãe usando, o papai usando, então para ele aquilo é muito interessante. Isso faz com que ele desenvolva várias habilidades, principalmente de comunicação, e as interações e brincadeiras com os próprios pais, tá? O ambiente ele influencia no desenvolvimento da linguagem. Então os bebês aprendem sobre linguagem, sobre comunicação, interagindo diretamente com outras pessoas. Isso é muito importante, tá, gente? Por exemplo, alguns pais, naturalmente, eles falam muito com os bebês. Eu mesma conversava muito com as minhas filhas, elas falando comigo ou não, eu gostava de ler muitos livros. Alguns pais, eles pensam, o bebê é muito pequeno, ele não vai entender aquela história ali que eu tô lendo. E muito pelo contrário, aquela habilidade de você, ele pode estar desenvolvendo sim aquela habilidade de comunicação só ouvindo a sua voz, só ouvindo a entonação que você tá usando, para fazer ali a voz dos personagens, para indicar que um personagem tá triste, que ele tá feliz, que ele tá animado. Isso tudo é um aprendizado sim. Outros pais interagem de forma diferente. Então tem pai e mãe que adora brincar no chão com o bebê, adora incentivar o bebê a fazer um tummy time ou a estar aí engateando. Ambos os bebês acabam desenvolvendo a linguagem e outras habilidades também dentro dos marcos esperados. Então não é pelo fato de você estar conversando muito com o seu bebê que ele vai aprender a falar mais rápido, ou pelo fato de você estar ensinando ele, incentivando ele a engatear, a andar, que ele também vai começar a andar antes do esperado, tá? E não adianta fazer comparações, tá, gente? Quem observa os bebês de perto, bebês que têm a mesma faixa etária, se você trabalha com crianças, se você é da área da educação, ou até se você busca outras fontes, um bom artigo científico ou até um bom livro. Um livro que eu gosto muito, que fala sobre essa fase, tá? Sobre os marcos de desenvolvimento ou os saltos de desenvolvimento, é esse livro 10 Semanas Mágicas. Existe o aplicativo também, ele é bem famosinho. Esse livro foi escrito pelo Dr. Franz e a Dra. Hattie, eles são um casal e colaboradores. Eles são PhDs, então eles são literalmente doutores no assunto, e eles fizeram essa pesquisa maravilhosa que durou 35 anos, observando as interações dos bebês com os pais no seu ambiente de convívio e observando também aquelas fases de irritabilidade, de muito choro, de apego, de regressão do sono, de sonecas curtas, que eram depois seguidas por uma nova habilidade, por um salto. Então esse livro basicamente fala dos 10 saltos de desenvolvimento mais significativos que acontecem nos 20 primeiros meses de vida do bebê. Então é um conteúdo muito bacana e fala principalmente, gente, dos relatos das mães, tá? O que elas estavam sentindo, os momentos que elas ficavam mais preocupadas, mais frustradas, mais confusas, porque a gente não faz ideia do que está acontecendo. Então bate aquele gatilho ali, familiaridade. Eu já estive aqui, eu sei como é que é isso, eu sei como
como é ficar com as minhas costas doloridas de ficar ali com o bebê no colo, né? Seja ninando ele, seja durante as madrugadas. Então é um material fantástico. Mas voltando, cada criança é única e aprende uma habilidade no seu tempo. É muito mais prazeroso e saudável enxergar o seu bebê como um indivíduo que vai se tornar cada vez mais independente. De fato, existem marcos que se espera que o bebê atinja, tá? Eles acontecem ao final do 3º mês, do 6º mês, do 9º mês e dos 12 meses. Caso o bebê não esteja avançando no ritmo consistente, o que seria isso? Por exemplo, o seu bebê está nessa fase dos 8 meses e ele ainda não consegue ficar em pé, mas ele já consegue rolar, ele já começou a engatear, então você percebe que ele está avançando ali de uma forma consistente, apesar de algumas habilidades estarem chegando ali um pouquinho depois, né? Não tem importância, mas se você não nota esse ritmo consistente, talvez esteja assim acontecendo um atraso no desenvolvimento ou até um problema mais grave, tá? E o quanto antes a gente destaca um problema no desenvolvimento, é possível agir de forma imediata, ou seja, isso melhora as chances da criança estar ali acompanhando a própria faixa etária, certo? A gente vai estar ali incentivando ela naquela habilidade que ela está com alguma dificuldade. Isso também diminui os efeitos que os atrasos causariam no crescimento de uma forma geral. Por exemplo, você notou que seu bebê não tem muita habilidade de comunicação ou aquela habilidade de estar socializando, né? Você pode, por exemplo, colocar ele numa aulinha, colocar ele na natação, colocar ele num grupo em que ele conviva mais com outros bebês, porque pode ser que isso vai te ajudar sim, vai estar ajudando ele, na verdade, quando ele precisar estar frequentando uma creche, quando ele começar a ir na escola, por exemplo. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Se você lembrou de alguém, compartilha e também deixa o seu like se você curtiu, porque dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele espalha para mais pessoas. Um abraço!